Fala aí, galera alvinegra, mais uma vez aí trazendo conteúdo para vocês. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre esse jogo de amanhã diante do Cruzeiro, né? Botafogo e Cruzeiro direto do estádio Newton Santos. E vamos estar aí abordando para vocês aí o que vai ser esse jogo de amanhã, certo? Antes, porém, pedindo a você que deixe aquele seu like maravilhoso. Temos pedido aqui, por sempre que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo, dê essa moral pra gente. Você aqui é muito bem-vindo, valeu? Então toda vez que você puder dar essa moral pra gente, a gente vai estar sempre aqui pedindo. Eu sei que às vezes é chato, mas a gente não tem outra coisa a fazer a não ser pedir. E é só o que a gente pode fazer. Então eu peço sempre aqui a você que dê essa moral pra gente, deixando o seu like. Se for novo, se inscreva no canal. Você é bem-vindo sempre, então ajude esse canal a crescer. Você faz parte disso, valeu? Nós estaremos falando sobre esse jogo de amanhã logo depois da nossa vinheta. Então, galera, o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas estará amanhã realizando aí um jogo a partir das 16 horas contra a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que está muito bem no campeonato. É fato que o Cruzeiro deu mole aí contra o Ceará jogando em casa, né? Perdeu para o Ceará de virada. E depois pela Copa do Brasil também não foi bem diante do CRB. Então o Cruzeiro, não sei se vem num declínio ou se foi apenas um errozinho ali na rota que precisa ser corrigido. Mas o fato é que a equipe do Cruzeiro é uma equipe muito boa, tá muito bem encaixada. O treinador Léo Jardim é muito bom treinador e o Cruzeiro está no caminho certo. Vai ser um jogo dificílimo amanhã às 16 horas no estádio Newton Santos. O Botafogo não se dá muito bem com o Cruzeiro. Lembra que o ano passado, na campanha maravilhosa que nós fizemos, fomos campeões brasileiros e perdemos os 2 jogos para o Cruzeiro. No Engenhão, então, foi pior. Perdemos de 3-0, se eu não estiver equivocado. Então, o Botafogo precisa abrir os olhos desse jogo de amanhã. Não vai ser um jogo fácil. Não vai ser. Aí tem aquela dúvida, né, se o Botafogo vai entrar com time mesclado, se o Cruzeiro vai entrar com time mesclado. O Botafogo venceu o Bragantino pela Copa do Brasil por 2-0. Então o Botafogo está relativamente tranquilo para esse jogo diante do Massa Bruta. O Cruzeiro, por sua vez, empatou em casa com o CRB. Então necessita da vitória no jogo da próxima semana em Alagoas. O fato é que, independente de ser time misto ou não, vai ser um jogo muito difícil. Eu, treinador do Botafogo, eu não entraria com time misto. Eu entraria com força máxima. Eu entraria com força máxima para vencer. Nós temos possibilidades ainda de ganhar o Campeonato Brasileiro, apesar da distância que hoje nós temos para o Flamengo, para o Palmeiras e para o próprio Cruzeiro. Mas nós temos totais condições de conquistar esse campeonato. Então eu acho que não devemos abrir mão disso. Eu acho que nós devemos correr atrás porque depende só do Botafogo. Apesar da distância, o Botafogo, outros times vão tropeçar, o Flamengo ainda vai tropeçar, assim como tropeçou diante do Santos, perdeu para o Atlético Mineiro agora no meio de semana pela Copa do Brasil. Então os times vão sempre oscilar. O Palmeiras perdeu para o Corinthians. Então os times que estão lá na frente sempre vão oscilar. Cabe ao Botafogo melhorar seu desempenho no Brasileiro, encostar nesses adversários e tentar ganhar esse campeonato também, certo? Então assim, o time do Cruzeiro, como nós dissemos aqui no início, é um time muito forte, vai dar muito trabalho e o Botafogo precisa estar atento para essa partida. Eu já falei que se eu fosse treinador, eu entraria com força máxima, mas olhando por todo o conjunto que envolve essa partida e a partida do meio de semana diante do Bragantino, eu acredito que o David Ancelotti deve entrar com o John. Eu acho que no lugar do Vitinho, eu acho que ele deve entrar com o Matheus Ponte. A zaga, ele deve formar a zaga ali com o Caio e o Barbosa. E eu não descarto uma provável entrada do David Ricardo. Não descarto. Mas eu acho que ele entra com o Barbosa. E na lateral esquerda, eu acredito que ele venha de Cuiabano, para poder poupar o Alex Telles para o jogo da terça-feira diante do Bragantino. Terça ou quarta-feira, se não me falha a memória. No meio-campo, né, é que muito está se falando sobre a estreia do Danilo, mas eu não acredito que Danilo deva entrar jogando. Eu acho que ele deve entrar com Marlon Freitas e Alan,
Não acredito que ele venha de Newton. Eu acho que ele deve entrar com Marlon Freitas e Alan. O Montoro e o Correia, o Joaquim Correia. Eu acho que ele entra com o Montoro e Joaquim Correia. Ele deve dar uma poupada no Savarino. E ali os dois homens ali mais adiantados seriam o Arthur e o Arthur Cabral. Até porque que esses dois jogadores, nós não temos hoje substituto para esses dois jogadores. O Arthur e o Arthur Cabral, eles estão sem aquele jogador para ficar ali perturbando, o cara treinando bem, querendo a vaga. Infelizmente, hoje a gente só tem esses dois jogadores para cada posição. Era importante que o Botafogo tivesse mais um ponta-direita e mais um centroavante. O John Textor está correndo atrás, o scout está monitorando, vendo quem é que pode chegar, quem que não pode. Mas o fato é que eles hoje não têm concorrência. O Arthur Cabral, então, concorrência nenhuma, porque pelo lado do Savarino, do Arthur, ele pode colocar de repente o Savarino, pode colocar o Montoro, o Jordan Barreira, de repente, pode jogar por ali, apesar de já ter dito que prefere jogar mais pelo lado esquerdo ali, de meia, atacante ou no máximo um ponto esquerda. Então, assim, esses dois jogadores estão mais confortáveis. E isso é ruim. Isso é ruim, porque o Arthur não vem rendendo bem e o Arthur Cabral teve uma queda aí nesse último jogo, perdeu um gol praticamente feito diante do Bragantino. Precisa melhorar, aumentar a confiança deles e do torcedor, porque o torcedor também começa a ficar desconfiado. O Savarino, ele teve uma queda vertiginosa nessa temporada, não está numa temporada boa, mas nesse jogo diante do Bragantino, por exemplo, ele já teve alguma melhora. O primeiro tempo dele não foi bom, mas no segundo tempo ele já teve uma melhora sensível, uma melhora considerável. Então, eu acho que de repente ele vai dar uma segurada no Savarino, porque tem um jogo importante no meio da semana pela Copa do Brasil. Então eu acho que seria mais ou menos essa escalação aí. Mas é muito difícil a gente cravar qualquer coisa, porque no jogo passado diante do Bragantino, eu não imaginava que ele fosse entrar com 5 alterações, conforme ele fez. Ele entrou com 5 jogadores que nós não esperávamos que fosse entrar. E foi opção dele para aquele jogo. Depois ele voltou e entrou com mais alguns, né, que são considerados titulares. E o Botafogo já estava vencendo por 2-0 e tal. Porra, tranquilo. Para esse jogo de amanhã diante do Cruzeiro, eu não acredito que ele bote força máxima. Porque ele está preocupado também de conseguir a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Então eu não acredito nisso, certo? Mas a gente só vai saber disso amanhã. Amanhã, logo após o jogo de Botafogo e Cruzeiro, nós estaremos participando de uma live com o meu amigo Robson Coroa no seu canal Fogo em Foco 7, conforme vocês estão vendo aqui. Então, fica aqui o nosso convite para que você possa estar participando com a gente dessa live amanhã, logo após o jogo. Eu acredito que entre 18 e 10, mais tardar 18 e 15, nós estaremos entrando no ar falando a respeito dessa partida, valeu? Então, fica aqui o convite para que você esteja lá acessando o Fogo em Foco 7, o canal aí do meu amigo Robson Coroa aqui no YouTube, e a gente vai estar aí, desenvolvendo aí um trabalho aí de comunicação com você, batendo aquele papo, trocando aquela ideia, e já fica o pedido aqui para que você também possa estar se inscrevendo aí no canal do amigo, valeu? Galera, hoje o que nós temos para falar é isso, vamos aí torcer para que o Botafogo venha forte amanhã, independente de qual seja a escalação, que o Botafogo venha forte, faça uma grande partida diante do Cruzeiro e que a gente possa encostar cada vez mais nesse pelotão da frente aí, valeu? Se você chegou até aqui, fica o nosso agradecimento como sempre, o nosso pedido de like, o nosso pedido de inscrição, o nosso pedido de comentário. Isso é muito importante para o canal. Você faz parte disso. Obrigado, forte abraço e até amanhã.